Pessoal, já vai falar em consórcio, é claro, né? E como é que está esse mercado de consórcio? Porque foi surgindo tantas formas de ter seus bens, como, por exemplo, financiamentos, cartão de crédito, mas e os consórcios? Cresceram. Com tudo isso, eles cresceram 27% em 2019, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Consórcios. E aí a gente ficou curioso, né, para saber um pouquinho mais desses dados. Decidimos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Goiás com o presidente executivo da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Paulo Rossi, está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado a você e aos seus ouvintes. E o que esses números representam? Olha, na verdade, o consumidor vem substituindo aquela famosa compra por impulso e o imediatismo do consumo pelo planejamento financeiro, que é a essência do consórcio. Hoje ele pode adquirir qualquer bem, móvel ou imóvel, ou contratar qualquer tipo de serviço pelo consórcio. São prazos longos de pagamento, né, custos adequados e também todo tipo de forma para aquisição. Ou seja, ele realmente tem uma ampla opção hoje, um leque grande de produtos, né, com prestações que cabem no seu bolso. Presidente, a gente sempre associava muito consórcio a carros e depois esses consórcios ganharam um pouco espaço com relação à habitação. Mas quais são todos os produtos hoje que fazem parte dessa linha de consórcios? Olha, que nem eu comentei, automóveis, imóveis, temos um setor de serviços, que é um setor que vem crescendo, surgiu aí com a Lei 11.795, e, na verdade, também eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis. Então, você pode ver que o portfólio à disposição do consumidor é bastante grande, dentro da linha do planejamento financeiro. Então, se eu não preciso do bem imediatamente agora, se eu quero pagar um bem com um custo mais baixo, o consórcio é uma boa opção. Sempre lembrando que esse consumidor está participando com outros, né, participantes dentro de um grupo, todos terão que ser contemplados por sorteio e por lance, e, é claro, com uma ampla flexibilidade após a contemplação. Né? Dentro de regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, ele pode comprar dentro das categorias o que ele bem entender. Então, o senhor já tocou um pouquinho nesse ponto que eu gostaria de falar. Para quem nunca fez um consórcio, de repente tem curiosidade para saber como é que funciona, né, todo esse processo, a questão da contemplação, não fui contemplado, desisti, quero a carta, como é que funciona? Bom, então ele tem que procurar uma administradora de consórcio devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, claro, sempre com aquele cuidado de ler com bastante atenção o contrato, né, para ele conhecer bem os seus direitos e obrigações, saber que ele está participando com outras pessoas, né? E aí então, ele vai participar, ele pode ser sorteado a qualquer momento e pode oferecer um lance. E um lance dele sendo vencedor, ele tem direito automaticamente a obtenção do crédito para a compra do bem naquele momento ou até o encerramento do grupo. Daquele bem até de um outro, né? Mas agora, presidente, a taxa de juros para os reajustes das prestações do consórcio, como é que elas estão? Uma vez que a gente vai comprar produtos a longo prazo e paga taxas exorbitantes, né? Financiamento de casa é exorbitante, juro cartão de crédito, então é uma coisa que chega a ser imoral, né? Como é que está em relação a isso ao consórcio? Bom, em primeiro lugar, é bom esclarecer que no consórcio não há taxa de juros, há uma taxa de administração, né, que é cobrada para que a administradora faça uma boa gestão dos recursos desses consorciados, desse grupo de consorciados, né? E é que você falou, realmente como é um prazo longo de duração, o reajuste das prestações e do crédito dele vai dependendo muito do que estiver indicado no contrato. Tá. Então esse reajuste que eu chamei de taxa de juros, na verdade, é uma outra indicação, é de acordo com o bem. Exatamente. Pode ser o bem, né, objeto do plano dele, da categoria, e pode ser também um índice de preço. Então, por exemplo, no imóveis, nós temos muito índices ligados à construção civil. No consórcio de serviços, né, ele pode ser um índice ligado à inflação, por exemplo, o IPCA, o IGPM. Então, é muito importante que esse consumidor leia o seu contrato para verificar qual o tipo de índice que vai reajustar não só o crédito, como as suas prestações. Ainda falando sobre como funciona, a pessoa ela pode antecipar ou quitar ali as parcelas? Isso daria direito à contemplação ou existem ali algumas regrinhas para que isso funcione? Não. Ele pode oferecer o lance que então vai funcionar. Se o lance dele for o vencedor, isso vai funcionar como uma antecipação de parcelas. Agora, ele estando contemplado, ele pode adquirir o bem naquele momento ou até o encerramento do grupo, e aí então ele pode fazer a quitação gradativa dessas parcelas. Lembrando que, inclusive, no consórcio de imóveis, ele pode utilizar o fundo de garantia em algumas condições, seja realmente para complementar o valor da sua carta de crédito, seja para quitar prestações,
antecipar. Todas essas regras do consórcio de imóveis são ditadas aí pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Ok, a gente agradece a participação, acompanhando tudo isso, né? E mostrando essas oportunidades aí para que o consumidor possa consumir com responsabilidade, como o senhor disse. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a vocês.